terráqueos, bem-vindos ao meu canal. E no podcast de hoje a gente tá aqui com o Everardo Aguiar, um escritor renomado de Brasília, que veio falar pra gente, conversar um pouco sobre longevidade e também falar um pouco sobre os livros dele. Se apresenta pra gente, Everardo, tudo bom? Olá, terráqueos. Olá, terra. Não, no caso, você é o terráqueo, eu sou alienígena. Alienígena, que legal. Eu vim aqui pra Terra pra conhecer a cultura e ler bons livros. Opa, então você chegou no lugar certo, chegou na hora certa. Bem, meu nome é Everardo, eu sou educador social, estudei gerontologia, né? Fiz um curso da UNB, da UNIC, estudei na Unipaz sobre mediação de conflito, né? Na Universidade Holística Internacional da Paz, e sou um ativista do movimento de longevidade hoje em Brasília. Ai, que legal. Eu acho que ele falou tantos títulos aí, não é não, ô Chilo? O Chilo é o nosso robô de inteligência artificial que veio pra Terra junto comigo pra fazer reconhecimento. E aí ele participa também, faz algumas perguntas, tá? E Chilo, foi tanto título que eu fiquei assim, meu Deus, é muita coisa. Mas é bom demais. Quanto mais título, melhor. Olha, mas tem um que eu gosto muito, né? Eu sou um andante. Adoro andar nessa cidade, adoro conhecer gente, saber quais são as novidades, ver como é que o mundo cada dia se modifica. Enfim, é o que eu gosto, é de andar e conhecer coisas e ouvir e também falar. Eu gosto de falar, viu? E me fala um pouco sobre os livros que você já escreveu. Tem quantos livros escritos até hoje? Eu tenho 8 livros escritos. São livros, na maioria, diferentes um do outro, um tema um do outro. Por exemplo, meu primeiro livro, ele fala de uma caminhada que eu fiz de Belém do Pará a Brasília, que são 2.000 quilômetros. Uma caminhada pela paz. Você caminhou... Quase 2.000 quilômetros. Gil, você caminhou do Pará até Brasília? Até Brasília, já pensou? Do norte. Não, mas foi sozinho ou foi com um sozinho, grupo? pela paz, em 99. Sozinho? Esse é o primeiro livro que eu fiz, que trata dessa caminhada. É um livro esgotado, ainda bem, foi bem vendido, bem aceito, e uma história muito interessante, com vários relatos da minha trajetória, desses 69 dias que eu fiquei andando na estrada sozinho. O meu segundo livro, ele trata sobre gestão pública, que é totalmente diferente, porque é de uma experiência de sala de aula, como é que você pode ter uma escola a partir de projetos, e essa escola está integrada à comunidade, integrada às famílias dos seus estudantes que estão ali. O terceiro livro é sobre cidade. Como é que as áreas urbanas, áreas aquelas que as pessoas tenham medo de chegar, tenham medo de andar, de caminhar, mas que as áreas urbanas sejam acolhedoras. Então, é o que eu chamo de Cidade Viva, o nome desse livro, que também é um livro que foi super bem vendido, aceito na época. Depois eu lancei a partir de uma pesquisa, de um estudo que eu fiz em 2010, 2011, o livro sobre redes sociais locais. Redes sociais locais que você fala ONGs ou institutos ou a conexão das ONGs no Brasil? As redes sociais locais, que é o trabalho, elas são as instituições que estão numa comunidade, no bairro X, qualquer um dos bairros, ou qualquer uma das regiões administrativas de Brasília, e também os equipamentos públicos do Estado, que é a chamada Rede de Proteção do Estado, e com tudo que a gente faz. Essa pesquisa eu fiz em 2010, 2011 e 2014 eu lancei o primeiro livro chamado Redes Sociais Locais, Afetividade que Gera Efetividade da Política Pública. Como você está chegando aqui para conhecer os terráqueos, os terráqueos não são tão legais assim. Tem muitos terráqueos. Eu já percebi. Tem muitos terráqueos. Eu já percebi, os terráqueos, Ave Maria, muita coisa. Por isso a gente tem que trabalhar o afeto. Tem, viu? E a paz. E a paz, porque muita não é paz, mané. porque muita gente nervosa. Muita gente nervosa à toa. Então, esse livro, ele é um livro esgotou muito rápido. Depois eu fiz a segunda edição, chamada dessa Redes Sociais Locais, Afetividade que Gera Efetividade da Política Pública. Aí a editora queria que eu lançasse a terceira edição, porque esgotou. Eu não achei razoável, então eu escrevi A Rede O Que Você É,
Afetos e Conexões, e agora lancei o último, no mês passado, o Redes Sociais Locais, Ambiente de Aprendizagens Públicas Locais. O que é isso? É que nessas regiões administrativas, nós temos muita gente muito preparada, tanto nos equipamentos públicos, na área da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública, como nós temos. E essas pessoas preparadas, elas estão dispostas a compartilhar os seus conhecimentos. Como nós reunimos uma vez por mês em várias regiões administrativas, esses são conhecimentos públicos. Por que são públicos? Porque são conhecimentos que a sociedade deve se apropriar deles. Por isso que são ambientes de aprendizagens públicas. E agora, nós estamos tratando também nesse livro, né, que não só da política pública, mas nós colocamos poesias, nós colocamos contos, nós tratamos da questão ambiental e da forma de mobilização social. Então, esses livros, eles são... ele é um conjunto. Ele é um conjunto de narrativas, né, de reflexão sobre a política pública. E o meu último livro foi Travessias, que é o livro que eu conto da história de uma amiga, uma jovem que veio da Amazônia para cá, de Manaus para cá em 2013, uma cidade pequena relativamente. Chega aqui em 2013 a Bia, que eu adoro ela, né? Hoje é uma mulher. Tia Adora ainda escreveu um livro. Tia Adora mesmo, que escreveu um livro sobre baseado você. Na Bia, eu quero um amigo desse, viu, Chico? Que hoje é uma mulher, já está com 30 anos, e eu conto um pouco essa experiência dela ter chegado de Manaus para cá, e chegou aqui na época do impeachment da Dilma, com 100 mil pessoas na rua, como é que foi aquele impacto sobre ela. Mas, de qualquer maneira, a Bia é uma mulher super criativa, inteligente, e conseguiu sair. Então, são 8 livros, ainda bem que são livros bem aceitos, eu tenho uma certa tranquilidade com relação a isso. As minhas tiragens são pequenas, são de 1.000 e pouquinho, só a segunda edição foram 2.000 livros, e que estão esgotados. Tá? E eu vou faço deixar isso... o nome de todos os livros aqui no link abaixo, tá? Legal. Então é isso. Agora, essa produção intelectual, ela me leva muito também a conversar e a descobrir novas coisas. Por exemplo, a gente estava conversando ali, né? E eu já vou adiantar aqui para vocês, né, que nós hoje estamos efetivamente trabalhando um conceito chamado vidalidade. Porque nós estamos querendo cada vez mais conhecer esse universo, esse deserto que é a história da longevidade no Brasil, e no meu caso, a minha longevidade que eu espero chegar até lá. Você está com quantos anos hoje? Hoje 69. Né? Já vai fazer 70. 70 em janeiro. Estão todos convidados, viu? Tá um menino ainda, né, Chilo? Tá um menino e todo no look aqui. O look sempre muito bom. Eu falei, o Everardo vem sempre no look mais jovial, assim. Claro. É muito legal, eu acho muito legal. Everardo, você criou um festival. Me fala um pouco sobre esse festival. Esse festival está incluído esse projeto de longevidade. Quem participa desse festival? Quem é convidado? Quais são as pessoas? Me fala um pouco desse festival. Olha, o festival nós temos um coletivo chamado Eco-Envelhecência. Eco de ecologia, de integral, né? Envelhecência porque nós envelhecemos, desde que nascemos, e o festival porque nós temos que celebrar, e longevidade porque nós somos um país que já tem 33 milhões de pessoas acima de 60 anos, em Brasília nós somos 420 mil, e nós já temos uma longevidade, uma população enorme de pessoas acima de 75 anos, aos 80, o que nós consideramos longevas. Por isso nós tratamos da longevidade. Então, o Festival da Longevidade, ele não discute a velhice instalada. Deixa eu mostrar isso aqui, qual é a diferença. O Festival da Longevidade conversa sobre o nosso processo de envelhecimento para que nós possamos chegar na longevidade influindo no tempo do ponto de vista político, social, econômico, do nosso conhecimento, também, da tecnologia, do nosso conhecimento. Nós não somos, porque nós temos 70, 80 anos, nós não podemos influenciar. Claro que podemos. Se você acumulou uma experiência e essa experiência é reconhecida, não interessa a sua idade. Não. O que importa é que você esteja conectado com todos os processos que
que estão em sua volta. Então, hoje, o Festival nós já estamos no terceiro Festival que Envelhecesse, e só para você ter uma ideia, vocês que estão aí nos visitando, apesar da a nossa irreverência e da nossa, às vezes, brutalidade, enquanto gente, né? Uma coisa é certa, nós temos que conversar temas bem contemporâneos. Por exemplo, no festival agora nós conversamos sobre a questão do impacto da crise climática sobre as pessoas idosas e a primeira infância. Qual é o impacto da crise climática sobre nós? Ninguém foi conversar sobre, vamos aqui criar um hospital para velho. Não é isso que a gente quer, nós não queremos gueto. O segundo tema é a promoção e produção do cuidado. O que é promover o cuidado? Promover o cuidado é o papel do Estado, é constitucional. Você tem que ter os equipamentos públicos para promover o cuidado e tem que ter uma relação com as pessoas. A produção do cuidado Também, mas eu vou te falar um negócio, viu, Verá? Ter hospital não é fácil. Que atenda ao idoso também é muito importante. Tem especificidade. Hoje em dia o hospital, às vezes, até é difícil atender os mais novos e, querendo ou não, sempre tem um cuidado maior para a questão claro. da terceira idade. Então, tem que ter sim, tem que ter um hospital que atenda assim e que seja diferenciado, porque é preciso, né? Ninguém quer perder a mãe, o pai, claro, o avô, claro. a avó, porque eu vi uma reportagem esses dias que o cara tava na TV pedindo ajuda porque o pai, acho que era o pai dele, precisava de um transplante. E por ele ser mais idoso, mais velho, o governo não estava querendo liberar o transplante. Porque a fila de órgãos era para pessoas mais novas e aí ele estava entrando na justiça para ver se liberava. Esse é o preconceito. O preconceito estabelecido na sociedade brasileira, e isso é importante. É bom que você até falou isso. Vocês estão lá fora, vocês estão vendo melhor do que a gente. O importante é isso. Sim. O que acontece? O preconceito da formação histórica, a nossa identidade cultural, ela é uma identidade cultural que apagou as histórias da velhice. Então, o preconceito é muito grande. Quando eu falo que não é prioridade um hospital para uma pessoa idosa, isso não significa que nos hospitais não tenha capacitação ou formação para que as pessoas saibam atender as pessoas idosas, que, como você falou, são mais sensíveis, assim como as crianças. Né? Assim como as crianças, elas têm uma sensibilidade diferente, mas são bem mais sensíveis do que essa população que está no meio, vamos dizer assim, do jovem à pessoa adulta. E voltando aqui à questão do festival, a produção do cuidado, que a gente tem falado que a produção do cuidado é uma questão ética. São atitudes éticas, são atitudes que me levam a olhar para frente e entender. Daqui a 10 anos, quando eu encontrar essas pessoas, eu vou estar tendo o prazer em tê-las do meu lado. E essa é a questão. Eu produzo esse cuidado com a responsabilidade com o meu envelhecimento. Porque se eu fizer muita bobagem, eu posso fazer bobagem, todo mundo faz. Sim. Todo mundo comete erro. Mas se eu fizer muita, eu vou passar de uma escala, vamos dizer assim, vai ter muitos arrependimentos. Vai ter muitos arrependimentos, tá? Eu entendi. E o terceiro tema foi o uso de remédio com base na cannabis, que para muita gente é um preconceito. Mas nós fomos em vez de estar conversando se vai ter remédio ou não, tem um remédio que é com base na cannabis, que a sua fórmula é na cannabis, mas que ele não está, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, porque o preconceito é muito grande com relação a isso. Então, o Festival Eco Envelhecesse, ele está dentro de um contexto de conversar não sobre a velhice instalada, mas sobre o nosso processo de envelhecimento e como é que a gente pode influir na sociedade brasileira, continuar influindo. Claro que tem coisas da geração atual que com certeza eu passo batido, mas eu tenho certeza absoluta que a minha história de vida, a história das pessoas tem coisas que eu posso contribuir para a geração que está chegando agora. Tô sentindo um cheiro de livro. Tá. Tô sentindo um cheirinho de livro aí, vindo aí. Não, entendeu? Vai ter um selo, nós estamos escrevendo um selo. Eu lancei uma marca ontem, de um selo chamado Pós-60 História, que esse é um selo que a gente está tratando com muito carinho. Nós vamos lançar em setembro, publicamente. Ontem a gente aprovou a marca, logo, tudo bonitinho. Né? E nós queremos lançar em setembro, e aí nós queremos tratar, dentro desse selo,
das histórias nossas, né? Das nossas conquistas, do ponto de vista institucional. Você vai falar também de pessoas famosas ao longo da história. E, por exemplo, uma das pessoas que eu admiro muito, que inclusive você até lembra o jeito assim de falar um pouco, mas com menos sotaque, é o Ariano Suassuna. Sim, mas sou... Ele era muito, Nossa, assim, Ariano é uma eu figuraça. assistia demais, até hoje eu assisto os vídeos dele no YouTube. Então, assim, ele mesmo sendo uma pessoa idosa, né, ele dava palestra e a galera parava, chega a boca caía, assim, ninguém piscava, e fazia todo mundo rir, e era, assim, admirado por muitos jovens que ficavam, assim, encantado com a pessoa dele. Você citou uma pessoa que é isso, que produziu o cuidado. Demais, cuidado até demais. Produziu cuidado, ele produziu um cuidado que as e pessoas história. Que sempre era prazeroso estar do lado do Ariano, mesmo já sendo uma pessoa longeva. Eu assisti ele várias vezes, e uma das vezes ele já estava, quando ele estava dando as peças sobre os espetáculos, né? A Sociedade do Espetáculo, já estava com 82 anos, se não me engano, e ele era contemporâneo. Ele falava para nós, né, como se estivesse falando com qualquer outra pessoa da idade dele. Né? E isso nos remete para uma ideia de longevidade. Né? A longevidade não é para esticar o tempo. A longevidade é para a gente influir no tempo. Esticar o tempo só por esticar e para ficar deitado, jogando dominó, batendo. Não, a gente quer conversar outras coisas. Porque nós temos coisa para conversar desde a política, a literatura, alimentação, sexualidade, música, cinema, questão ambiental. Nós temos muita coisa para conversar, nós não podemos nos prender num único coisa que chama-se saúde, como se nós fôssemos as únicas pessoas da sociedade que tivessem problema de saúde. Não é verdade, tem criança com diabetes. Tem. Tem criança que tem pressão alta. Não é isso. Não é. Agora, nós acabamos paralisados, conversando só sobre saúde. Nós não queremos conversar sobre doença, aliás. Nós queremos conversar da interação social. Como é que eu interajo socialmente em determinados lugares? Como é que eu posso sair desse planeta para o outro planeta ou receber pessoas de outro lugar e estar integrado? Esse aí é um assunto. Deixa eu te falar um detalhe que eu acho que você nem sabe. Diga. No meu planeta, a gente vive mais do que os terráqueos. Então, assim, eu tenho 150 anos, então eu já tô pra lá de idosa aqui na Terra, entendeu? Com 150 anos e quem sabe chega até uns 200 aí, tranquilo. Entendeu? Então, aí, ó, a longevidade aqui já tá dentro de mim, aqui já vim com o DNA. Já vim querendo participar do festival. Muito já quero ter a data do próximo, entendeu? Você vai ter duas datas. Vai ter a data do lançamento do selo, que em setembro a gente lança, o Pós-60 é História, e nos preparando para o festival, para o quarto festival, que é em junho. Esse ano a gente fez um festival, trouxemos o GOG para fazer o cantor, levamos o Reino Quintas e Célia Porto, levamos o Rei Jones, levamos a Orquestra Sinfônica de Corda, levamos o Senhor Gonzalez, para só artistas profissionais, conhecidos e reconhecidos, inclusive nacionalmente, alguns deles, no sentido de que o seguinte: por que nós tratamos da velhice, por que nós conversamos com pessoas idosas, por que nós não conversamos com as pessoas idosas como você, como ele? Por que pessoas idosas é um negócio assim, como se nós tivéssemos, coitadinha, a senhorinha, assim. Não é nada disso. As pessoas idosas é uma fase natural da vida. Ruim é que não chega lá. Deixa eu entrar em um detalhe, vamos lá. Deixa eu entrar em um detalhe com você. Mas assim, eu entendi o que você quer falar sobre essa questão do idoso e tal, mas um exemplo. Não é todo idoso que é aberto a conversar com pessoas mais jovens também, né? Tem idoso que já é mais arcaico, não tá disposto, às vezes. Então é por isso que, querendo ou não, sempre tem aquele preconceito. Eu acho que as duas partes têm que estar abertas. Isso, o etarismo é das duas partes. Tanto o jovem não ter preconceito, porque eu acho que
quanto mais experiência de vida alguém tem, mais ela pode te trazer benefícios quando você conversa com uma pessoa assim. Certo. Então, não é a questão da idade, é a questão da leveza, da conversa, acho que do amadurecimento das duas partes, principalmente do jovem e também, às vezes, do idoso, Sim. que não tá apta a conversar. E tem outros que já quer conversar, falar. Os meus avós daqui da terra, terráqueos, né? Meu avô mesmo, ele adorava contar piada. Era piada o dia todo e eu amava. Os dois, na verdade, né? Eu amava. Um queria que eu assistisse filme o tempo todo com ele. E eu assistia, eu amava. Fiquei viciada em filmes aqui da terra. E o outro queria contar piada o dia todo. Então, eu sempre tive uma boa relação com os meus avós terráqueos, né? E eu vejo que não é todas as pessoas que têm essa boa relação com os avós, que sentem, escuta, às vezes não quer escutar, às vezes só quer pedir dinheiro e ir embora, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender também os dois lados, né? Sempre vai ter o lado do que eu quero ouvir e tem um lado de que não quer ouvir. Então, eu acho importante. São coisas que as gerações, com certeza, todas as nossas gerações, elas são conflituosas. Né? Nós não podemos ter medo do conflito. O conflito é natural. Nós vamos conviver com o conflito. Então, às vezes, as pessoas têm mais facilidade em isolar o conflito. Não quero saber disso, tá? E deixa de aprender com ele. Então, quando você fala que você teve uma experiência super positiva, eu sou super tranquilo com relação a isso, porque esses dias eu fui visitar a minha filha. A minha filha tem 40 anos, né? Terráquea aqui, mas 40 anos. E aí eu mandei uma carta pelo Correios e fui de avião para Belém. Cheguei quase junto com a carta. Foi uma surpresa, ela não sabia. Mas ela adora a avó dela. É uma mulher de 40 anos, quando chega final de semana, ela sai do trabalho. Não, vou lá para casa da vovó, lá para Mosqueiro, que é uma beira de rio, de praia que tem lá em Belém, né? Vou para lá, que eu fico com a vovó. Eu acho aquilo super. Por quê? Porque ela foi super, se deu bem com a vovó desde que nasceu. Essa relação é muito boa. E como você falou, isso não é a maioria. Não é a maioria. Tem uns que não. Eu tive contato também com a minha bisavó. Já era ela. Boa parte da minha adolescência terráquea foi a minha bisavó que me criou. Minha bisavó, avó e mãe, né? Menino criado por vô. E aí, a minha bisavó, eu lembro como se fosse hoje. Ela já era mais dura. Ela acho que teve uma infância mais difícil, né? Porque é bisavó, mãe da avó, então era da época da época, entendeu? Então ela já era um pouco mais dura. Mas mesmo assim eu gostava muito dela. Era do tipo de uma senhora que ela sentava no quintal, botava a perninha na cadeira e ficava: minha filha, traga um copo de água pra sua avó. Aí eu ia lá e trazia. Traga um negócio, ia lá e trazia, porque ela já era muito, muito idosa também, mas quando ela queria, ela conseguia sair correndo atrás da gente. Ela vai fazer isso aqui, eu não ia, a menina, ela saiu com uma bengala na mão, que só Jesus na causa. Pois essa. Aí eu lembro que ela já era mais diferente da minha avó. A minha avó, ela conversava comigo sobre assuntos sexuais. Minha avó é falecida já, as duas, né? Ela casou de novo com 60 anos, 66 anos. Que maravilha. Casou de novo com um senhor e os dois. Aí ela foi me contar da lua de mel dela. Aí eu falei: vó, mulher, tu quer saber da sua lua de mel, não, minha filha, pelo amor de Deus. Aí ela foi me contar. Já a minha bisavó tinha vergonha até de ver um beijo na novela. Então, é muito da geração também, entendeu? Vai pulando a geração e vai, entendeu? E aí eu ficava assim, eu morria de rir. Eu falei: mas a minha avó não tem um pingo de vergonha na cara, tá aqui querendo me contar da lua de mel dela. Na verdade, ela queria te educar sexualmente, né? Queria, até demais. É verdade. Mas era muito divertido. E diga lá pra nossa amiga que eu tô cuidando bem da Judite. Eu chamo de perua, e a Judite tá muito bem cuidada. Tá muito bem cuidada, viu? Saudade de você. Everardo, deixa eu te perguntar. Vamos lá. Já teve alguma resposta marcante
dos leitores que te emocionou ou te fez repensar algum tema que você escreveu? Eu já encontrei com pessoas que disse para mim assim, é verdade, depois que eu li o seu livro sobre redes, por exemplo, eu mudei minha tese de mestrado. Meus Sério? estudos. Eita, que esse Mudei, aí mudei, mudou vidas, mudei, porque para você mudar uma tese de mestrado. mudei meu trabalho, meu projeto de tese de mestrado. E já ouvi, tem pessoas que têm projeto de doutorado a partir do meu livro. No meu livro sobre a minha caminhada, eu tenho um amigo, o Fernando, que depois a gente ficou amigo, e que dizia, rapaz, quando eu li seu livro, os relatos que você coloca lá, as histórias que você coloca, não sei, porque são um livro de relatos realmente, de histórias, né? Eu fiquei muito apaixonado por como é que as coisas simples modificam a gente, porque a gente acha que o que modifica a gente é só uma coisa muito complexa, quando na verdade muitas coisas simples modificam a gente. Já nesse último agora, a minha amiga que fez a apresentação do livro, que é uma assistente social do Ministério Público, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, Everardo, o agradecimento que você fez para ela, me emocionou. Isso é pouca coisa, mas não é pouca coisa. Ah, não. Né? Não porque é a gente. aquela tese do mestrado aí foi, não é pouca coisa, não. Mudou. Você saber que você está influenciando vidas, isso. às vezes você influenciou pessoas que você nem sabe quem é, entendeu? Um dia desse eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas falou, olha, eu estou gostando muito de te assistir, todo episódio eu assisto, continue. E eu não sei nem quem é essa pessoa, mas isso. tá lá assistindo, tá lá vendo, tá gostando, isso aí vai aumentando, quando você vê, aumentou até demais. Não, eu acho que às vezes as pessoas querem dizer, mas não se sentem à vontade, né? Então, quando eu recebo uma coisa, uma mensagem com essa, eu fico profundamente orgulhoso. Quando eu fiz o livro sobre a história da Bia, eu não contei para ela. Aí a Bia foi lá em casa, tinha já digitado 10 páginas, eu pedi para ela ler. Sem falar. Começou a chorar. Tu não gravou, não? Começou a chorar. Eu gravava pra chorou poder fazer. E falou, Everardo, como é que você escreve? Isso aqui é eu. Ela que falou, isso aqui é eu, cara. Eu peguei, pois é, pra você mesmo. Eu tô escrevendo baseado em você. Você não gravou, não? Não. Esse momento lá em casa. Você devia ter gravado. Então, porque o que eu acho... serve pra posteridade. Esses depoimentos são... Esses depoimentos nas redes sociais, eles viralizam. Tanto que ela disse pra mim, né, que eu sou a pessoa, o pai que eu sou quase que um pai, eu passei a ser um pai, né? Um pai que ela não teve, não nesse sentido, né, de paternidade natural, normal, mas no sentido de alguém que olhou para ela chegando aqui e dei o apoio que eu achava que ela precisava naquele momento e pelo que eu entendo, ela foi. E hoje é minha amiga. Um dia desse o filhinho dela mandou mensagem, mandou o vídeo com o primeiro mês do filho, sabe? Isso é super legal. Essa é a produção do cuidado. Isso é o valor ético. Daqui a 5, 10 anos você vai ter uma relação afetiva que você tem até maior do que você já tem hoje com ela, devido ao cuidado que você tem com as palavras, com ela, com tudo, com a história. Isso. Essa coisa, eu ando muito e esse mês passado, mês retrasado, eu estive em Belém, em maio, né? E encontrei amigos que eu não via há 10 anos, e é uma festa, né? Essas coisas, né? Para você que não está acostumado aqui com os terráqueos, parece que não, mas elas nos emocionam. Elas é que diz o quanto que você tem que andar por determinados caminhos, né? E que tem alguns caminhos que te faz muito bem. Que isso é que dá para nós uma condição de ser longevo, porque senão você vai ser um longevo que vai sofrer. Porque às vezes a gente pensa que o sofrimento é a pancada, a surra. O sofrimento mental, é por isso que essa palavra existe do ponto de vista da psicologia, é esse sofrimento daquilo que você acumulou e que você não conseguiu
ter uma relação mais tranquila e que hoje te dá sofrimentos por algumas razões, seja porque você sofreu um abuso, seja porque você não foi tratado direito, seja porque você fez uma coisa com alguém que hoje você olha e fala assim, putz, que coisa que eu fiz, eu não tive coragem de pedir desculpas a você, eu não tive coragem de ter humildade naquele momento, né? E se eu não tive coragem, eu carrego essa culpa. E essa culpa em algum momento vai te cobrar. E tem um ponto muito sensível também que a gente pode debater aqui agora sobre esse tema, que é a sociedade hoje, ela é muito ligada na beleza artificial, na estética e cirurgias plásticas, e o quanto essa questão tira um pouco da expressão de mais velho que as pessoas têm, né? E o medo que muita gente tem da sociedade de envelhecer. Não só masculino, que também tem muito homem vaidoso, Sim. mas principalmente no meio feminino. Muita mulher com medo de envelhecer, de ficar velho, de perder a beleza. Então isso é um fator agravante para problemas psicológicos futuros. Eu acredito que, assim, para a mulher é muito mais complicado. Por isso que o avanço da medicina, o avanço da estética tem crescido cada vez mais. E muitas mulheres até acabam perdendo a vida por conta dessa questão de estética, de não querer envelhecer, de não querer ficar, entendeu? Então, é uma questão que você pode, né, com certeza com certeza incluir no seu livro. Eu tenho certeza que vai rolar um livro aí. Vai. Então, essa questão da estética e de muita... Eu já presenciei amigas, família, me relatando o medo que tem de envelhecer. Entendeu? É o país preconceituoso. Eu tenho medo de envelhecer aqui, porque lá a gente envelhece diferente daqui do planeta Terra, né? O planeta Terra, a gente envelhece, o corpo terráqueo envelhece diferente. Então, entendeu? Procuro questões estéticas para não ficar tão visível, tão aparente. Ainda não procurei não, porque falta-me dinheiro. Mas quando o dinheiro chegar, a gente já tá lá na clínica mudando até o DNA, entendeu? Mas essa questão, querendo ou não, vai deixando muita gente com medo de envelhecer, com medo do preconceito, com medo de vir um adolescente chamar de tia, entendeu? Do nada você tá ali, vê um menino de 15 e fala, e aí, tia? Aí você olha pra trás e já fica procurando assim, quem é a tia? Pera, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante, esse debate de longevidade, eu acho que cabe até psicólogos. Né? Porque a questão da longevidade desse caso, Joyce, como você está falando, o que acontece? É por isso que ele tem que ser intergeracional. O que eu digo é o seguinte, a velhice instalada ela não é suficiente para você tratar sobre o envelhecimento. A intergeracionalidade é necessária, porque uma coisa é o seguinte, eu me cuido. Às 6 da manhã eu vou para academia. Todo dia. E eu que não tô indo na academia. Não. Tô só pagando. 6 da manhã. Que eu tô pagando. 6 da manhã, 6h10, eu tô lá, 4 quilômetros na esteira, mais lá os meus exercícios e tal, meus abdominais. Quando você era mais novo, você fazia? Não, eu sempre fiz. Sempre fui uma pessoa que... Quando eu comecei a fazer caminhadas, eu estava com 28 anos. Na época o pessoal falava, esse cara é maluco, fica andando aí na rua. Ele foi do Pará até Brasília andando. Então eu sempre gostei de caminhar, sempre fiz exercício. Agora, uma coisa é a gente se cuidar. Então nós devemos nos cuidar. Então, por exemplo, eu não fumo. Então já é um negócio que para a saúde é muito importante. Então eu não fumo. Eu me cuido, eu durmo cedo. À medida do possível eu durmo cedo. Mas você sabe que doenças degenerativas ou doenças que vêm de geração, genética, não, isso aí, câncer. A gente sente então, assim, não é todo mundo que mesmo se tratando bem, se cuidando, não vai ter uma pedra no rim, não vai ter uma... Claro, eu também sei disso, passo por isso. Pessoa a pessoa. Não, eu estou falando da estética. Então, eu saio de casa de manhã, se eu for andar no sol quente, eu passo protetor.
Rapaz, pô, eu Isso, não passo isso não é mas problema. eu também não ando no sol quente. Pois Tô é, eu até ando. tomando vitamina D, porque o médico passou, Pois entendeu? é, tem que tomar, tem que andar. Então eu passo protetor. Eu também me cuido. Claro que tem exagero. O exagero eu acho que é terrível. Você tem uma pessoa com 70 anos, ou uma pessoa com 40 anos, com 20, com 30 anos, e querendo ainda com 30, 40 anos, esticar aqui, esticar acolá, eu acho que às vezes perde um pouco da noção do que é se cuidar. Então, o exagero da estética, especialmente de cirurgias, etc., remédios inadequados, eu acho o sofrimento muito grande para essa pessoa. Agora, o cuidado é necessário. Cuidado é necessário. Você chegou a assistir o filme Substância? Não, Vocês pois eu assistem? assisto, já me falaram, eu preciso. Assista, Tá? precisa. Porque, Foi indicada ao Oscar mas eu não assisti. Tá? e fala muito sobre isso. Então, o exagero. Então, agora, cuidar, ir para academia, fazer exercício, comer uma alimentação um pouco melhor. Isso não quer dizer que você um dia não vá no churrasco, não coma. Não é nada disso, não. Nada de exagero. Mas prestar atenção. Algumas coisas que eu acho que faz bem para a sua saúde. Eu ainda não tomo nenhum comprimido. Tá Não bom tomo nada. demais. Tomo Eu nada. tô Mas, cheia do comprimido, tá dando nas costas. Não Todo dia eu tomo um não tô- Dorflex. O Dorflex já tá quase virando aquelas balinhas que você tira da bolsa e faz assim um tic-tac. Pois é, em vez de tic-tac, tô tirando Dorflex, entendeu? Eu não tomo nada. Eu acho que tem uma coisa que está provado pela ciência, nas pesquisas, que é a interação social, essa questão da convivência com as pessoas é muito importante. Ela te leva para você estar sempre refletindo sobre o que você está fazendo. As pessoas estão te ouvindo. Isso te coloca sempre num patamar de estar criando, por exemplo, agora eu estou desenvolvendo esse conceito da vidalidade. Isso exige de mim escrever. Escrever, apagar, riscar. Não é isso que eu quero dizer. Existe um exercício mental, né, para você formular coisas que seja capaz de você ler e entender e poder dialogar comigo. Então, tudo que a gente faz nesse sentido, ele te ajuda a expressar, vamos dizer assim, uma felicidade diferente, um rosto diferente. Porque não é só a estética, por exemplo, do meu nariz mais largo, da minha boca menor, minha barba, não é esse. Isso aqui vamos dizer, é o estereótipo. Às vezes você tem tudo isso, mas você está num astral tal que aquilo ali reduz. Né? Agora, você pode ser uma pessoa muito bonita esteticamente. Né? Tá com o cabelo muito bonitinho, tá tudo certinho, mas você tá super mal por dentro. Que a tua voz, o teu sorriso, o teu olhar é tão triste que sua beleza passa desapercebido. Né? Que essa beleza é chamada beleza natural. Então, eu acho que o que mais me entristece nisso é o exagero da vaidade. Isso não quer dizer que você não se cuide. Eu sou vaidoso, como você falou do meu look. Eu também Eu gosto sou. do meu look colorido. E fica ótimo. Inclusive, eu indico muito, viu? Fica ótimo. Eu acho que tudo em excesso peca. Perfeitamente. Tudo em excesso peca. Eu sou muito vaidosa também, mas eu acredito que tem cirurgias que eu não faria por ser medrosa. Sabe? Eu tenho medo. Eu acho que eu sou do contra, eu acho que tudo vai dar errado. E aí eu fico logo nervosa, entendeu? Eu vi um vídeo esses dias nas redes sociais de uma senhora com 101 anos de idade na academia. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo. Aí era uma reportagem mesmo. Estou aqui hoje na academia com a Dona Maria. Mas o detalhe mais importante é você que está indo na academia, Dona Maria vai 2 vezes na semana para academia para fazer ginástica. Mas o detalhe mais importante que você não... Aí fala, Dona Maria, aí mostra a Dona Maria, 101 anos de idade. Eu fiquei, meu Deus do céu, não tô indo nem um dia. Dona Maria tem 101 anos de idade, tá indo 2 vezes na semana pra academia. Agora, veja bem como é que é. Academia para nós, no meu caso, eu tô com uma experiência lá em casa. O meu irmão caiu. Só não pode exagerar, né? Não, pois claro. O meu irmão caiu. Então, para nós, a academia era para você ter massa muscular, para que qualquer queda não te machuque, porque as quedas para nós, uma pessoa de 70 anos, 80 anos que cai e quebra um fêmur ou
torce um braço, o sofrimento é muito grande. Então a academia para nós é preventivo, porque essa massa muscular te ajuda a andar, te ajuda se caso você tropece, você não sofra tanto. Então não é só a questão de você ficar sarado. Ninguém com 80 anos vai ter o corpo de gente de 40. Ninguém com 80 anos vai ter o mesmo tesão de gente de 40. Isso é conversa fiada. Né? De 80 anos tem tesão de 80 anos. Né? De 40 anos, de 40 anos. É isso que a gente tem que compreender. Agora, eu vou na academia, primeiro que eu me sinto super bem. Andar, mexer, fazer exercício, né? Pegar o peso, conversar com alguém, dar bom dia para alguém. Já chego em casa às 7h30, já dei bom dia para muita gente, já conversei com muita gente, já vi gente bonita, gente de assado, cozido, cada um, está tudo certo. Agora, eu não faço disso um problema, algo que diga assim, agora eu vou ser o cara de 40. Negativo, eu sou um homem de 70 anos. E tá muito bem, rapaz. Uma amiga minha que falou para mim, um amigo, aliás, foi um amigo, falou, eu quer falar que tinha casado novamente, ele falou, que legal, você casou, que bacana. Aí disse, quem é? Você é fulana de tal. Aí disse, que bacana, agora inclusive ela vai fazer 61 anos no dia. Uai, você casou com uma velha? Eu digo, não, eu sou mais velho do que ela. Sabe assim? Eu era novo, com 70. Ele te acha tão jovial, porque deixa eu te falar. Esse é o preconceito da velhice com a mulher. Existem as pessoas também que às vezes acham a gente tem um pensamento tão mais jovial que não condiz com a idade que a pessoa tem. Já aconteceu alguma coisa assim parecida com você? Mas por incrível que pareça, deixa eu te falar aqui, o ano passado eu fui dar uma palestra no Sebrae e quando eu fui passando no metrô, eu levei minha identidade, né, para poder passar, eu não pago, né, e aí a moça olhou para mim e disse, uai, né, você tem 60 anos? Aí eu peguei, não, eu tenho 68. Estava na época com... Ela falou, não parece, eu digo, deixa eu te dizer um negócio, isso que você está dizendo é puro preconceito. Porque nós tivemos uma formação. Deixa eu falar. Te achou foi mais novo. Não, mas deixa eu falar. Não, pois é. É porque tem uma ideia de que as pessoas acima de 60 anos elas estão decrépitas. É o seguinte: você tem 59 anos, 11 meses e 29 dias, você é uma pessoa nova. Aí você dorme, você acorda com 60 anos, você é uma pessoa velha. Esse impacto é terrível. Então nós temos que acabar com esse impacto. Você não é velho só porque você chegou aos 60 anos. Eu com 60 anos eu vou me achar novinha do rolê. Pois é. Eu não quero nem saber. Primeiro que me chamar de vó, leva um tiro. Né? Então é isso que nós temos. Não é isso. Agora, claro que eu não quero ficar. O cara me convida, eu recebo convite sempre para estar. Vamos para tal lugar. Cara, eu não sei se me interessa eu ficar toda sexta-feira numa balada com 30 anos. Não vou. Não, eu com 30 não quero, Deus é mais. Pra quê? Já parou para pensar que a percepção de uma pessoa velha é relativo, porque nos anos 20, 40 anos era uma pessoa velha. Justamente. Então a expectativa vai aumentando e as pessoas tendem a achar que as pessoas velhas são sempre de mais idade e normalmente não anda direito, não faz nada direito, tá dependendo do filho, de cuidador e por aí vai. Hoje nós temos uma geração. Hoje em Brasília, por exemplo, nós temos 420 mil pessoas acima de 60 anos. 70% dessa população depende do Estado de alguma forma. Ou no CREAS, ou no CRAS, ou na saúde, né? São dependentes. Né? Mas os 30% que não dependem, né? Ele está num patamar, vamos dizer assim, um patamar de diferenças econômicas tão grande que ele não consegue encontrar com essa população que é os 70%. Essa coisa é muito ruim. Você não mistura esses dois tipos de envelhecimento. Tá? Se você for andar um pouco mais para a estrutural, que é aqui do lado do Guará, você tem uma população idosa no Guará super bem, e você tem uma população idosa na estrutural 5 km de distância super mal, por causa da condição de vida. Isso é ruim, porque essas duas populações, elas não se encontrando, elas não podem dividir as suas experiências, elas não podem dividir os seus conhecimentos. É necessário que a gente faça isso, talvez, e aqui eu quero já te agradecer a vocês, né?
é preciso vir alguém de outro planeta para tratar sobre essa questão, né? Oh, meu Deus do céu. Então, eu vou agradecer a vocês. Como é que esse tema tem que chegar nas gerações mais jovens de forma tranquila? Você usou uma palavra muito legal. Existe uma certa leveza, tanto nos jovens quanto nas pessoas idosas, se elas forem compreendidas como uma fase natural da vida. Existe um certo peso, né, se elas não forem entendidas. Porque tem jovem que quer ser adulto. O cara que tem 20 anos quer ser um cara de 40, que acha que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque ele só tem 20 anos. A mesma coisa é como tem gente de 50, 60, 70 anos que acha que é garotão e que pode fazer isso, pode fazer. Você não pode fazer isso, não pode Eita, fazer que aquilo. meu pai terráqueo tem que ver esse vídeo, É. entendeu? É. Que ali, menina, ali acha que tem 20, Não tem. entendeu? É um engano. Não tem não, mas ele acha, ele tem Esse certeza. é um sofrimento para essas pessoas, por incrível que pareça, elas sofrem, porque elas têm uma personalidade, ela coloca para fora um pensamento um estereótipo que na realidade não é real, não é verdadeiro. E isso ela sofre. Por isso que você compreender que ter 70 anos é uma fase tão boa da vida quando você ter 30, 40, 50, 20 anos. Qual é a diferença que existe no meu caso? Né? Eu com 20 anos, eu estava casado com uma mulher de 31. Naquela época, casar com uma mulher de 30 anos era casar com uma velha, como você falou. Minha mãe dizia para meu filho, você vai casar com uma velha. Ela era mais velha do que eu, 11 anos. Hoje em dia, os 30 é os novos 20 da galera. Ninguém com 30 tá... A galera com 30 não tem casa, não tem carro, não tem faculdade. A galera com 30 não tem filho. Então, muita gente com 30 hoje em dia tá se achando com 20, entendeu? E aí só vai pensar nisso tudo quando chegar com os 40. Ainda mora com os pais. Então... Enquanto nós não. Nós temos mais independência. E aí, isso aí é da geração mesmo, entendeu? Não é errado. Não tá errado. Tem 30 anos, é isso, isso e aquilo. Já tinha que ter isso, isso e aquilo. Não tem, entendeu? É da geração. Como também na época de Cristo, um exemplo. Naquela época, na época mais antiga, a expectativa de vida era de 30 anos. Você morria com 30 anos, porque não tinha cuidados médicos, não tinha assistência, não tinha nada. Então, a expectativa de vida naquela época era muito, muito mais... A pessoa com 30 anos já estava morrendo, já estava idoso, entendeu? As nossas mães, a minha mãe teve filho com 14 anos. Então, e era normal ter filho com 14 anos. E aí hoje a expectativa de vida é essa, 80 a 90, 100 anos. Hoje a idade média nossa no Brasil está 74 anos e meio, aqui no nosso caso, né, 74 anos, né? E nós podemos chegar até mais. Nós temos hoje 30... Depois da Dona Maria na academia, eu não duvido de nada. Viu? Não, tem. No meu horário que eu vou cedo, 30% da academia é pessoas acima de 50 anos. Se eu for 10 horas da manhã, aí não, aí só tem jovem mesmo. Se for 4 horas da tarde, então. Mas 6 da manhã tem uma galera da minha idade que está lá fazendo isso. Agora eu não vou usar. Tem um cara lá que bota 50 quilos. Eu digo, não, eu não quero 50 quilos. Não, aí você vai se lascar. Eu não quero. Aí você vai se lascar. Todo mundo. Não é necessário, entendeu? Eu acho que tem que saber moderar tudo na vida. A personal que foi. Ali é outro. A moça que foi me atender a primeira vez que eu cheguei lá na academia para fazer a medição todo dia, saber minha idade, peso, aquelas coisas. Aí virou para. Aí eu peguei e falei, a única coisa que eu quero que você faça, eu não quero que ficar sarado, viu? Quero manter o que eu tenho que manter. Né? Ela, não quero, não. É só meia hora ali, aqui eu só quero 3 de 10, não tem problema, não quero nada de ficar aí bombado, não é esse meu negócio não. Mas eu preciso dessa massa muscular, porque essa massa muscular me ajuda a andar, me ajuda a pegar, hoje eu ando de ônibus, eu não dirijo, faz muitos anos que eu não dirijo, então eu ando de ônibus, de metrô, faço tudo meio a pé. Então, isso para mim é muito importante. Tá? Mas, fora isso, uma coisa que eu queria deixar aqui, Judite, você vai ser testemunha disso, viu, Judite? Você é testemunha. É que é o seguinte, o importante é você estar
consciente da fase da vida que você está vivendo. Então eu estou consciente que eu sou um homem de 69 anos, né, e que tenho limites, e eu também tenho muitas vantagens sobre algumas pessoas em determinadas coisas. Mas eu tenho limite. O limite biológico, evidentemente, né, é o limite de, por exemplo, se eu ficar uma noite sem dormir, minha amiga, no outro dia não me convide para mais nada, que no outro dia eu quero ficar o dia todo dedicado. Deixa Não eu vou te falar, falar. mas aí até com 30, viu? Vamos lá. Nessa fase, se alguém me chamar pra ir pra uma festa no outro dia, ficar a noite toda sem dormir, no outro dia eu não sou ninguém. Pois No é. outro dia eu não saio pra lugar nenhum, não, entendeu? Deus Então é esquece, mais. jogar bola. Ninguém me convida para jogar, ainda bem. Agora, quando eu era adolescente, eu lembro que eu queria ficar 2 noites sem dormir, tipo no 220 ali direto, não tinha sono e batia a cabeça em festa de rock e tava Tudo no certo. outro dia. Hoje em dia, Maria, homem, Deus é mais. Essa é consciência. Né? Então eu não vou, como dá para jogar bola, eu não quero jogar bola, cara. Já joguei, hoje eu não jogo mais, eu quero assistir o jogo. Subir em mangueira, não vou. Pra que eu vou subir? Mangueira? É com uma árvore qualquer. Tá. Eu não vou. Assim, aí não dá. Né? Então, para que eu querer fazer exagero? Né? Eu não quero. Né? Eu não quero fazer. Eu acho que eu tenho consciência disso e eu prefiro, para que eu tenha essa liberdade comigo mesmo e a liberdade com as pessoas que estão do meu lado, é dizer claramente meus limites e o conhecimento que eu adquiri neste processo de envelhecimento, né, produzindo cuidado. Isso não quer dizer que é santo, que fez tudo certinho, que está tudo mais, mas que eu tenho condições objetivas de me relacionar com as pessoas de forma intergeracional, reconhecendo o papel de cada um, a história de cada um, e ao mesmo tempo dizendo que tem certos caminhos que é bom não fazer. E tem caminhos, mesmo que sejam tortuosos, é necessário fazer. Né? Que são difíceis, mas é que são necessários. Esse livro aí promete. Esse livro aí promete. Everardo, eu queria te agradecer por ter vindo participar do podcast e queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, uma mensagem para eles para ficar gravado aí e a gente bater um corte muito bom e postar no nosso Instagram. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Olha, fica para nós aqui uma coisa histórica. Nós nos construímos aqui, aí no seu planeta, nós nos construímos no mar, na terra, nós construímos na floresta, nos rios e nós nos construímos no amor. Assim. E foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu espero que você tenha gostado de participar do podcast. Maravilhoso. E que você tenha gostado de conhecer um alienígena, entendeu? Sim, com certeza. Que fala pelos cotovelos, entendeu? Que bom. E, gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de se inscrever no canal, de ativar a notificação e tem um Pix aqui do lado para quem quiser ajudar a gente a continuar com o nosso podcast e com o nosso projeto. Tchau, tchau! Beijos! Beijo da Joy! Beijos! Chilo desligando.